Olá galera, hoje nós vamos falar sobre o tema, é isso mesmo, hoje nós vamos falar sobre Deus está testando você, ou Deus está te observando, é isso mesmo, é o tema de hoje. Nós vamos iniciar essa palavra falando de Davi, é isso mesmo, Davi é um homem que Deus o escolheu. Davi, Deus falava que era um homem segundo o seu coração, glória a Deus. Davi era homem assim como nós, era falho assim como nós, tinha problemas assim como nós, só que ele passava por testes que muitas vezes nós não tínhamos coragem, ou não temos coragem de passar. Porque Davi, vamos voltar ao Wagner Corrêa, o Neguinho, acho que é o Neguinho, não é isso mesmo? É o Wagner Corrêa dos Santos, meu irmãozão, graça e paz. O Davi, ele foi escolhido por Deus lá de trás da malhada, como diz o capítulo 7 de 2 Samuel, versículo 8. E Deus fala assim, ó: agora pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada e de trás das ovelhas, para que fosse chefe sobre o meu povo e sobre Israel. Deus tirou Davi de trás das malhadas. Deus tirou Davi de um lugar improvável. Eita Deus está me dando umas palavras aqui, tô ficando até bom. Boa noite, Fabiano. Ô glória, ao profeta antes, o pastor antes tá aí, ó. Agora tem que tomar cuidado, porque é só teólogo que entrou hoje aí na live, hein? E Davi era uma pessoa que as pessoas não tinham nenhuma expectativa em Davi, é assim a palavra. E Davi estava num lugar impróprio. Davi estava de trás da malhada. Davi estava apacentando as ovelhas de seu pai. Davi estava fazendo aquilo que lhe era ordenado, aquilo que era de tarefa, aquilo que ele fazia todos os dias, cuidar de ovelha. Desde criança, Davi cuidava de ovelha. E Deus começou a observar Davi. Deus começou a observar Davi e começou a fazer teste com Davi. E fazer esse teste mandando um urso para Davi. Davi foi lá de boa e enfrentou aquele problema como fosse algo natural. E ali Deus mandou o urso e depois Deus mandou o leão. Falou, agora eu vou mandar algo mais versátil, né? O urso é lento, mas agora eu vou mandar algo mais versátil, e mandou o leão. E Davi passou por esse teste, porque Deus já estava preparando Davi para enfrentar o gigante. Mas antes de tudo isso, Davi foi ungido rei. Davi foi chamado por Samuel para poder ser ungido rei. Beleza, Davi foi ungido rei naquele dia. Jessé apresentou todos os seus filhos, menos Davi. Mas Deus já estava observando a Davi. Davi, ele sofreu toda a humilhação na preparação. Primeiro ele era rejeitado, dava um serviço a Davi que não dava aos outros irmãos, dava preferência aos outros irmãos, mas não dava a Davi, dava um tratamento para os outros irmãos e não Davi. Bem porque quando Samuel chegou na casa de Jessé, o que ele fez? Apresentou todos os filhos menos Davi. E quando foi perguntado para ele se existia mais alguém, ele falou, existe, mas é pequenininho, é cuidador de ovelha. Samuel falou, então não sentamos enquanto esse não chegar. E Deus já tinha falado, é esse, porque eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. Eu já estou testando ele, eu já estou avaliando ele, já tem um tempinho. E ele tem passado em todos os testes, precisa apenas de alguns ajustes ali, mas logo logo eu capacito, eu ajudo, eu coloco a minha mão, oh, aleluia! Quando Deus estiver te observando, irmão, e você estiver passando no teste, mesmo que você esteja passando ali na média, com 7 de nota, que é o máximo que você precisa ter, e o mínimo que você precisa ter é 7, o máximo é 10, e você passando ali na média, Deus vai sempre te ajudar naquilo que você precisa. Aquilo que falta para ter o restante do conhecimento, o Senhor sempre vai te ajudar. Davi foi ungido rei, voltou a ser pastor de ovelha. Nada aconteceu, não mudou nada, os céus não se abriu, pomba nenhuma apareceu, anjo, nada, não aconteceu nada. Simplesmente Deus ungiu, passou no teste, primeiro teste, aleluia. Primeiro teste de Davi ele passou, soube aceitar aquilo que ainda ele sabia que ele não estava preparado. E Deus o estava preparando, porque a Bíblia fala que ele era homem segundo o seu coração. Então Davi ele sabia os seus limites. Davi nos seus salmos ele fala muito da sua pequenez, ele fala muito do seu pecado, ele fala muito de muitas coisas sobre ele mesmo fala dele, e isso é importante.
a gente entender quem somos, por que somos, para que nós estamos aqui. E Davi, ele entendia tudo isso, e ele era pecador assim como nós. Não mudava nada, não mudava nada como eu e você. E Davi, Deus começou a encaminhar Davi para o seu reinado, mas os testes e as observações ainda estavam sobre a vida dele. E aí mandou ele para poder tocar harpa para Davi, para Saul. Ele tocava harpa para Davi, para Saul expulsar, para sair os demônios, os espíritos ruins que Deus colocava sobre a vida de Saul, porque já tinha um propósito ali na vida, e Davi mesmo assim tocava. E de repente Davi foi para casa e o seu pai pediu para que ele fosse ajudar os seus irmãos. E aí chega lá, tá Golias gritando: dai-me um homem, dai-me um homem. E Davi fala: quem é esse cara aí? Olha mais um teste, hein? E Davi fala: quem é esse cara aí? Isso é Golias, é filisteu. Mas ele é o quê? Coronel? É general? Ele é comandante? Ele é rei? Ele é o quê? Não, ele é só soldado. E o que ele está falando ali? Ele está falando que se alguém for lutar com ele e ganhar, ele serve a gente. E se eles ganharem, a gente serve eles. É mesmo? Mas quem é esse incircunciso que fica falando contra o exército do Deus vivo? Ele não sabe com quem ele está falando. Davi já sabia com quem era. Davi já sabia quem ele servia. Davi sabia quem foi que o chamou. E ele falou assim: então eu quero, vamos lá, me bota lá. E se ganhar, o que vai ganhar? Vai ganhar a filha do rei e mais riqueza. Eita, eu ainda, além de matar o gigante, eu ainda vou ganhar a filha do rei, vou ficar rico. Vou ainda ganhar um dinheirinho. Molezinha pra mim. Eu já sei, eu já matei urso, eu já matei leão. E agora, vou matar esse gigante aí, porque quem tá comigo é maior do que eu. Quem tá comigo é maior do que esse gigante. Muitas vezes nós vemos o gigante nas nossas vidas, irmãos, e nós achamos que o nosso Deus é muito menor. Muitas vezes o gigante é uma tristeza, muitas vezes o gigante que aparece na nossa vida é uma decepção. Olha aí, anota aí. Uma decepção, uma traição, algo que machucou muita gente e muito a gente. Mas muitas vezes nós achamos que isso é muito maior do que o Deus da alegria, o Deus que restaura, o Deus que cura, o Deus que traz refrigério. Muitas vezes nós achamos que os nossos problemas é muito maior. E pegamos esse gigante e transformamos em um Deus. O Deus, quem é o Deus da tua vida? A depressão. Quem é o Deus da tua vida? A tristeza. Quem é o Deus da tua vida? O isolamento, irmão. Não. Eu sei que acontecem muitas coisas, eu sei que nós passamos e passaremos por muita coisa, mas nós temos que entender uma coisa, que o Deus com o qual a gente vive, o qual a gente serve, o qual a gente representa é muito maior do que aquilo que nos traz opressão, aquilo que nos oprime. Meu Deus, para Deus nada é impossível, como diz o Mazinho, é desse jeito, porque nós achamos que Deus, ele não vai fazer aquilo que a gente vê que é impossível para nós. Pelo contrário, isso é a especialidade dele. O possível é a especialidade nossa, mas o impossível é a especialidade de Deus. Aleluia. Posso ouvir um amém? Então, o que nos leva a cometer erros é não entender qual Deus que a gente serve. Mas Davi, ele não tinha essa dúvida. Davi não tinha dúvida qual Deus ele servia. Davi não tinha dúvida. E aí ele foi lá até o gigante, pegou 5 pedrinhas ali, colocou ali o Jafa, né? Pegou a sua funda, ó. Pau! Aí vem a parte de Deus. Davi poderia ter jogado no meio do percurso, batido um vento, alguma coisa, ao invés de catar bem aqui no centro, poderia ter pego aqui na parte do capacete, poderia ter pego aqui na parte do capacete, poderia ter pego na boca, poderia ter pego no peito, porque essa parte aqui era muito mais fácil de acertar, mas aí é onde Deus entra com providência. É aí onde Deus entra com providência, meu irmão, porque você só precisa fazer e obedecer, você só precisa crer e entender. Você só precisa acreditar e confiar. E ele roda ali, ó.
afunda e ó, pau! E a pedra ela vai bem no alvo. Pum. E não dá chance. Será que ele jogou com tanta força assim para derrubar um homem de 3 metros com quase 200 quilos de peso? Hã? Mas a mão de Deus estava nesse negócio. Muitas vezes nós não temos força para conseguir combater. Muitas vezes o gigante vem, a gente tenta até lutar com as nossas forças, com as nossas armas, mas esquecemos de pedir para aquele que é dono de tudo, que sabe tudo, que conhece tudo. Nós esquecemos de pedir para Deus fazer a parte dele na hora que a gente jogar a pedra, na hora que a gente for enfrentar o problema, na hora que a gente querer sair do quarto, querer sair da depressão, querer sair da escuridão, querer encontrar aquela pessoa ao qual nós sentimos muita mágoa para pedir perdão. Muitas vezes nós não sabemos nem como começar, mas Deus ele nos dá estratégia. Por isso que nós temos que pedir a Ele: Senhor, vai comigo, Senhor, vem comigo, Senhor, vai na frente, vai abrindo os caminhos, quebrando a barreira, tirando os espinhos. Vai, Deus, vai na frente, abençoa, Senhor, que eu vinha falar apenas aquilo que o Senhor quer essa noite, Pai. E aí o Senhor vai na frente e vai nos abençoando. E Davi entendeu que esse era o terceiro teste que ele estava passando. O primeiro teste era o urso, o segundo teste era o leão, o terceiro teste era Golias. E ainda tinha mais testes. O quarto teste era o rei Saul. Ele sabia quem ele era agora. Agora ele era guerreiro. Agora ele era um dos guerreiros de Saul, ao qual as pessoas queriam falar para ele assim: Davi, o Davi, tu é muito bom, cara. Cara, tu é fantástico. E muitos sabiam também que Davi já tinha sido ungido rei. E o rei não aceitava com que Davi fosse elogiado. Ele não aceitava que as pessoas falassem assim: Saul matou 1000, milhares, 1000. Mas Davi matou 10 milhares. E aí isso não caía no coração de Davi. Davi não aceitava aquilo como... Davi não aceitava aqueles elogios como algo prazeroso. Não, ele esperava o tempo de Deus. Davi estava sendo testado a todo tempo. Bem porque hoje, Davi, se você for em Israel, ele é considerado o melhor rei da história de Israel. Ele é considerado um rei exemplar. E hoje muitos lá idolatram Davi. Pode falar mal de todo mundo, menos de Davi, lá em Israel. Porque Davi, ele foi o melhor rei de Israel. E Davi agora precisava passar pelo quarto teste, que era Saul. Como passar pelo quarto teste, meu irmão? Preste bem atenção, que essa é uma parte muito importante, que eu vou entrar num assunto que muitas vezes você não consegue passar nesse teste. Mas hoje eu vou te dar a solução, como você passar no teste. Saul perseguia Davi, começou a perseguir Davi. Davi fugiu de Saul. Davi teve várias oportunidades para matar Saul, mas ele falava assim: não vou fazer nada com as minhas mãos. Davi era guerreiro, Davi matava, Davi fazia, Davi acontecia, Davi montou um exército para ele, de pessoas em que na sociedade não tinha valor nenhum, mas para Davi tinha. E Davi montou um dos melhores exércitos que existiu. Davi montou um dos melhores exércitos que existiu, com pessoas improváveis, pessoas impróprias. Preste bem atenção, eu tenho 2 temas para falar sobre essa passagem, de que Davi montou um exército muito forte, com pessoas que eram improváveis, pessoas que não serviam para nada, pessoas que moravam em ruas, pessoas que faziam atos delitos, pessoas que roubavam, pessoas que matavam, pessoas que eram uma parte da escória da sociedade. E Davi se tornou o líder daqueles homens e formou um baita do exército. Deixa eu falar um negócio para ti. Quando Deus olha para você, independente do que as pessoas falam de você ou do que você fez, quando você entra no exército de Deus, preste bem atenção, Deus ele te capacita, ele joga fora tudo aquilo que você pecou, ele não fica lembrando, não fica jogando na cara. Quem fica jogando na cara é você que se culpa daquilo que você faz, mas Deus ele nunca vai jogar na cara e nunca vai te culpar pelo aquilo que você fez, porque para ele passado é passado, não esquece, não lembra mais, esquece. Então, quem se culpa do que fez somos nós, mas Deus ele não nos culpa. E o Senhor ele montou um exército de pessoas improváveis, mas fez com que fizesse algo provável. E as pessoas temiam aquele exército, porque tinha pessoas valentes ali naquele meio. Então, preste bem atenção. Se Deus te chamar para um exército, irmão, vai.
e você vai ser capacitado no meio do caminho. O que você precisa é tomar a primeira atitude. Segundo tópico que eu vejo nesse versículo, Davi, ele não queria matar Saul, ele tinha oportunidade para matar Saul, ele tinha a oportunidade, mas ele não matou Saul, não matou. Saul teve um problema no seu intestino e teve que evacuar o seu ventre na caverna de Jabulão, se eu não me engano. Davi estava dentro dessa caverna com o seu exército e Saul entrou na caverna só. Oportunidade, olha aí, e Deus observando Davi, Deus observando Saul, montando estratégias para querer ver até onde Davi vai. E aqueles que estavam ali com Davi falavam o que para ele? Olha a oportunidade da tua vida. Agora é a hora de você acabar com tudo isso e se transformar rei de Israel. Porque o trono já é teu, Davi. Olha aí a oportunidade, olha a oportunidade. O que Davi fez? Davi simplesmente foi lá perto de Saul, cortou a orla da sua veste, a sua capa. E depois que Saul saiu, ele mostrou e chamou assim, meu rei. Ele tinha maior apreço pelo rei Saul. Ele falava assim, meu rei, eu não quero nada contra ti, eu nunca quis nada contra ti, eu nunca te persegui, eu nunca falei mal de ti, o Senhor é meu rei, o Senhor é o meu rei. Olha aqui, para mostrar, o Senhor estava aqui, na minha mão, e eu não fiz nada contigo. Porque ai daquele que tocar no ungido do Senhor, porque ele via que a autoridade estava sobre Saul. A autoridade de Deus estava sobre Saul. E ele sabia que o tempo dele ia chegar, mas ele não queria se precipitar, ali era a oportunidade. Irmãos, vou falar algo para você, preste bem atenção. Nunca use pessoas para subir na vida. Nunca use pessoas como escada para você subir na vida, para você subir de cargo, para você subir até mesmo em ocasiões eclesiásticas dentro da igreja, para querer tomar cargo de irmão, fica falando mal, fazendo caveira dos irmãos, fazendo oposição sobre o irmão para outro líder, para poder tomar o cargo dessa pessoa e ser promovido em algo que você ainda tinha que esperar mais um pouco para passar pelo teste. Você está sendo reprovado se você fizer isso, presta bem atenção. O tempo de cantar vai vir na hora certa e você vai cantar com alegria. Quando o mar vermelho abrir, você vai cantar do outro lado, como Miriam cantou. Porque enquanto estiver passando o rio, quando estiver passando o mar, quando estiver passando pelo processo, vocês têm que observar se os cavaleiros e os cavalos e o exército de Faraó não está atrás de você. Porque a qualquer momento você vai poder sobrepor alguém e o exército vai te pegar. E você vai rodar. Você vai se preparar durante o percurso, mas quando chegar no outro lado, que as coisas estiver concretizadas, que o mar se fechar, que você estiver seguro, aí sim é a hora de cantar, de adorar e de assumir algo que o Senhor preparou para você. Davi, ele foi assim, observado. Observado por Deus. E Deus está te observando. Será que na sua empresa você está sendo um exemplo para as pessoas? Ou você está falando mal das pessoas, doido para aquela pessoa cair, para você assumir o cargo dele? Não faça isso. Isso é uma maldição hereditária que você vai herdar para o resto da vida. E muitos vão fazer assim com você. Mas quando você assume algo que o Senhor te levanta, não tem ninguém que queira tomar o teu trono. Ou ninguém que consiga tomar o teu trono. Davi, e por um momento, agora é onde que eu quero chegar nessa passagem. Davi, por algum momento, ele parou de olhar para o Senhor e começou a olhar para a janela. Viu Betseba, atraente aos seus olhos. E o que aconteceu? O seu reinado quase foi à ruína. Seu reinado foi quase à ruína. Por quê? Porque ele quis fazer algo que não era apropriado. Ele quis fazer algo que não era tempo. Ele quis fazer algo que não era
lícito. Ele tinha que estar onde ele foi chamado, e ele estava em casa olhando pela janela, e ainda fez com que Betseba traísse o seu esposo e ainda matou o seu esposo, e ele sofreu uma consequência muito grande. Primeiro, seu filho não nasceu, e segundo, seu filho mais velho, Absalão, quis tomar o seu reinado, e por muito tempo Davi teve que fugir para não morrer, porque olhou para onde não tinha que olhar, fez o que não tinha que fazer, subiu nas costas de alguém que não tinha que subir, quis fazer de escada alguém para poder se sobrepor, e aí Deus fez com que tudo fosse cobrado na vida dele, como foi. E aí ele começou a escrever os salmos, ele começou a escrever os livros que Deus deu para ele, porque ele se lamentava. Pode ver que muitas vezes ele fala dele: Senhor, põe em mim um coração puro, Pai. Ele fala: de onde veio o meu socorro? O meu socorro vem de Deus. Ele começa a falar: habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Ele fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque ele acreditava que o Senhor, ele era com ele e poderia perdoar, assim como perdoou. Por isso que Deus fala: por mais que a gente erre, a gente não pode se opor ao perdão de Deus. Aleluia! Aleluia! A gente não pode se opor. Nós somos pecadores e temos que entender isso. Saber também que nós estamos sendo observados por Deus, vigiados por Deus, que nós estamos sendo testados por Deus. E por isso, nós temos que entender que quando nós somos testados, avaliados e observados por Deus, nós temos que passar no teste de não ser reprovado. Mas a Bíblia fala que se, filhinhos, pecares, existe um advogado que vai tomar as nossas causas, que se chama Jesus Cristo, que aí ele envia o Espírito Santo para nos advogar, para cuidar de nós, porque não esqueça que Jesus, ele é advogado nosso aqui, mas depois ele vai ser o nosso juiz. É o mesmo que advoga, que salva, é o mesmo que condena. Então nós temos que prestar atenção. É isso, nós temos que prestar atenção. É isso mesmo, Mazinho. Mesmo com as nossas falhas, a gente tem que se esperar em Deus sempre. Nós não podemos desviar os nossos olhares, Mazinho, nem para a direita nem para a esquerda, porque se a gente entender que é do Senhor que vem o nosso socorro, que é do Senhor que vem a provisão, que é do Senhor que vem as coisas boas e às vezes também não boas. Quando a gente entende isso, igual como Jó entendeu, que eu sei adorar a Deus pelo bem, e quando eu não tenho, eu continuo adorando. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Dessa forma, porque nós só achamos que Deus está na nossa vida quando a gente vence, não é verdade? Eu estava contando testemunho ontem, lá na casa de recuperação, para um interno, que eu falei para ele assim: quando eu vim para Deus, o Senhor me tirou tudo. Tirou amizade, tirou dinheiro, que eu trabalhava autônomo, e tirou saúde. Tive que depender 100% dele, e entender e adorá-lo sem nada, sem amigo, sem dinheiro e sem saúde. Depois o Senhor foi restituindo, foi colocando aquilo que era necessário, porque quando a gente entrega ao Senhor aquilo que Ele pede para nós, compreensão, obediência, retidão, quando a gente entrega para Ele amor, amor ao próximo, companheirismo, quando a gente entrega ao Senhor, Ele coloca para nós tudo aquilo que a gente precisa, Ele retribui a gente naquilo que a gente precisa. Muitas vezes Ele dá em doses homeopáticas, pouco, de gota em gota, porque se Ele der muito para nós, a gente pode se afogar. Então muitas vezes nós não estamos preparados, mas o Senhor, Ele quer nos abençoar. Assim como Ele me abençoou, Ele quer abençoar você também. Eu tenho essa live aqui como um propósito de Deus. Eu não tenho essa live como uma diversão. Eu tenho essa live como um propósito de Deus, que eu sei que pessoas que estão aí atrás vão ser edificadas pela palavra que vai ser ministrada, tanto minha como dos meus convidados. E Deus vai abençoar a vida de vocês, assim como abençoa a minha, porque eu acabo essa live aqui edificado.